preso no cativeiro babilônico. Ele não estava vivendo os seus melhores dias. O profeta Ezequiel, ele era um escravo. Ele era um exilado, proibido e impedido de voltar à sua pátria. E o pior, Deus estava usando uma nação pagã para, pisar nessa nação, que era a menina dos olhos de Deus. Deus estava castigando a nação de Israel por causa das suas várias rebeldias, por causa dos seus pecados. E lá, no cativeiro babilônico, Deus dá uma palavra ao profeta. E essa palavra, no capítulo de número 37, vai dizer assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Repete comigo: um vale cheio de ossos. E me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó Senhor, tu sabes. Então ele me disse: então profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E diz a Bíblia que eu profetizei, conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia neles o espírito. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Feche seus olhos agora, não a sua Bíblia. Pai, em nome de Jesus, aí está, Pai, a tua palavra. Peço que o Senhor faça, Pai, aquilo que deseja o teu coração. Traz, Senhor, para nós a tua revelação, para que essa palavra, ela flua no nosso meio, conforme o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, a nação de Israel, depois que eles saíram lá do Egito e foram para a terra de Canaã, eles tomaram por herança aquela terra, e era impossível, mas Deus havia dado a eles aquela terra. Era impossível para uma nação que era escrava, eram ex-escravos. E agora não eram os velhos que estavam tomando posse, eram os jovens. Eles tomaram posse da terra, e Deus deu a eles. Mas o Senhor também deu uma ordem para que eles fossem fiéis ao Senhor, fiéis ao mandamento do Senhor. Dentre todas as ordens que Deus deu a eles, eles deveriam guardar o dia do Senhor. Para eles, o sábado era sagrado. Aquele dia deveria ser dedicado totalmente para Deus, em culto, em adoração, e não deveriam fazer absolutamente nada no dia de sábado. E a cada 7 anos, um ano seria chamado o ano sabático. Era o 7º ano, um ano de descanso, um ano onde não se deveriam fazer nada, não deveriam plantar e nem mesmo colher o fruto. A terra precisaria descansar. Deus daria uma fartura tão grande para eles no 6º ano, que não seria necessário no 7º nem mesmo colher. Essa era a ordem de Deus. E esse povo então entra na cidade de Canaã, na terra prometida. Eles entram naquela terra que manava leite e mel, e Deus prospera esse povo. Porém eles esqueceram da aliança, eles não guardaram a aliança, eles se contaminaram com os ídolos das nações pagãs, eles
se voltaram contra o Senhor. E como consequência, irmãos, não há pecado que não venha arrastado de consequência. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Não há como você pecar e achar que não vai acontecer nada. Se você pecar, a Bíblia diz que toda alma que pecar, morrerá. Não tem como fugir. E aqui a nação de Israel, então, eles moram, habitam 490 anos na terra e não obedecem a Deus nesse período. Como consequência, Deus os tira da sua terra. E ele usa uma nação, a nação babilônica, para levar esse povo para o cativeiro. Dentro desse povo que vai para o cativeiro, na primeira leva vai os príncipes, vai os nobres. Dentre os nobres estava Daniel, que vai habitar no palácio do rei. Na primeira leva, Daniel estava lá no palácio. Daniel, o profeta, ele foi para o palácio. Na segunda leva, vai então aqueles homens que tinham recursos, pessoas de bem, pessoas de boa qualidade financeira. Eles são levados para a Babilônia e são colocados junto ao rio Quebar. E lá eles habitam, eles fazem as suas casinhas, suas tendas e habitam lá. Eles não podiam voltar para a sua terra. O terceiro povo era um povo mais rebelde ainda. Era o povo que habitava em Samaria, e lá em Samaria havia também um profeta chamado Jeremias. Deus deu a Jeremias a oportunidade de ficar com aquele povo para profetizar a eles o arrependimento. Mas como todos os outros povos, não se arrependeram. Como consequência, eles foram exilados na sua própria pátria, dentro das muralhas. E há algo terrível que acontece dentro daquelas muralhas. O povo passa fome, o povo é aprisionado, eles não têm liberdade para sair dali. E houve um momento de tamanha fome e escassez, que as mães, quando davam à luz às crianças, elas comiam da placenta dos bebês. Elas comiam a própria placenta, para tu ver a gravidade, a situação, o que estava acontecendo naquele lugar. Havia tanta fome que quando uma mãe, um filho morria por fome, aquele filho era dividido com as outras mães, e elas comiam. Irmãos, havia muita fome, havia escassez total. O que eles usavam para temperar a comida era esterco de pombo. Tamanha fome que havia naquela cidade, desgraça, porque desobedeceram a ordem de Deus. Jeremias, então, ele é usado por Deus para escrever uma carta para o povo que estava lá na Babilônia. E esse povo que está na Babilônia, eles recebem uma palavra do Senhor dizendo: olha, bem sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. São planos de bem e não de mal. É um bom plano. Eu quero dar a vocês coisas extraordinárias. Então o Senhor estava dizendo para eles que eles não deveriam se preocupar, porque ficariam lá 70 anos. Eles passariam por dificuldades e sofrimento. Mas o Senhor fala assim: olha, então vocês vão casar e dar em casamento. Vocês vão constituir famílias. Vocês vão fazer comércio nesse lugar. E vocês vão orar pela cidade, para que, se ela prosperar, vocês também vão prosperar. A ordem de Deus era essa. Já no capítulo 37, Deus ele vai tirar o profeta, não fisicamente, mas em espírito. O profeta continuava lá, junto ao rio Quebar, ele continuava entre os exilados, e Deus faz na vida dele uma mudança. Deus leva ele a um lugar diferente. Deus quer dar a ele uma palavra profética. Então leva ele a um vale de ossos secos. Há uma versão que diz que o vale era de ossos sequíssimos. Era tão seco a ponto de não haver vida nem mesmo no tutano. Ele estava totalmente seco, não havia nenhum vestígio de vida naquele lugar. Esse vale de ossos representava a nação de Israel, que tinham sido espalhados por todo o mundo, por todo o globo. A Bíblia fala que os únicos que ficaram lá na sua terra, eles foram misturados a outros povos, futuramente conhecido como os samaritanos. Bem, essa era a condição. O profeta então é levado a esse vale de ossos. E, irmãos, eu fico imaginando o profeta olhando para aquela situação, o estado que se encontrava.
era de morte, era um lugar sem vida, um lugar terrível. E para um judeu, então, irmãos, ter os ossos não sepultados, isso era uma afronta. Não havia esse negócio de ossos ou de corpos sobre a terra. Precisavam ser bem depositados, bem guardados. E quando ele chega naquele lugar, naquele vale, ele vê apenas desgraça, ele vê apenas ruína. A nação de Israel, então, aquele vale de ossos secos representava a nação de Israel, seca, sem vida, dispersas. Eles tinham sido expulsos da sua própria pátria, e os que haviam ficado vivos estavam sem sonhos. Salmo 139, 137, quando aquele povo babilônico pedia assim: canta para a gente um louvor daqueles que vocês cantavam em Sião. Em protesto ao cativeiro, eles penduravam as suas harpas no salgueiro. E ele falou assim: como vamos cantar um hino ao Senhor numa terra estrangeira? Havia decepção, havia frustração, havia ausência de sonho e de honra. A nação estava presa no cativeiro por causa dos seus pecados. Eles se recusaram a obedecer a Deus. Não houve arrependimento. Repete comigo: se não houve arrependimento. Mesmo Deus tendo mandado vários profetas adverti-los de que se eles continuassem naquela situação, haveria desgraça para eles, mas eles não se arrependeram. Irmãos, como é triste, como é duro o coração do homem. Como é difícil lidar com pessoas com coração duro, não há arrependimento, mesmo tendo advertência. E o que se dizia entre eles pereceu a nossa esperança. Lógico, o pecado traz isso. O profeta também, mesmo profetizando naquele lugar, ele também estava no cativeiro e também estava sofrendo. Mas o que eu aprendo nesse texto é algo extraordinário. É que mesmo eu não tendo recursos e condições, mas Deus pode. Você pode dizer comigo: Deus pode? Deus pode. A pergunta para o profeta no versículo 3 de Ezequiel 37, coloca o versículo 3 por gentileza. A pergunta é: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano, tu sabes. Tu sabes. Ou seja, tu podes. Era isso que ele queria dizer. Eu não tenho condições, mas Senhor, tu podes. Eu sei que se tu quiser, esses ossos voltarão a ter vida. Essa era a palavra que o profeta precisava liberar sobre aqueles ossos. Deus, então, ele se mostra aqui para o profeta como um Deus soberano, que tem um poder sobre todas as coisas, que controla sobre todas as coisas. Deus é Deus que abre porta, que fecha a porta. O nosso Deus é poderoso, Ele cura, Ele sara. Ele é o Deus que causa a enfermidade e Ele restitui. Ele causa a morte, mas Ele restitui também a vida. Irmãos, Deus é tão poderoso que Ele faz e ninguém pode escapar de suas mãos. E agindo Deus, diz o profeta, quem o impedirá? Agindo Deus, quem pode reverter o que Ele fez? Esse era Deus. E era pautado nessa consciência que o profeta falou: tu sabes. Às vezes nós somos semelhantes ao profeta, recebemos dele uma palavra profética, e mesmo profetizando, nós ficamos desacreditados. Será que está acontecendo alguma coisa? Porque quantas vezes nós liberamos palavras e nada acontece? Quantas vezes nós estamos profetizando e o milagre não está acontecendo? Mas eu quero dizer algo para você. Acredite, irmãos, ainda que você não esteja vendo nada, vira para o seu irmão e fala assim: acredite. Deus está muitas vezes trabalhando, mas Deus trabalha em silêncio. Ele não faz alarde, irmãos, quando Ele está trabalhando, quando Ele está agindo, Ele trabalha em silêncio. Ele mostrou ao profeta que estava agindo e agindo por meio da palavra daquele homem. Então eu quero dizer algo para você: libere palavras, ainda que você não esteja vendo nada. Diga assim: enfermidade, doente, você será curado em nome de Jesus, porque a enfermidade pode ir embora, porque Deus
pode. Toda vez que eu falar alguma coisa, eu falo assim, Deus pode. Fala assim, a empresa falida pode ser restabelecida. Por quê? O casamento destruído pode ser restaurado. Por quê? O viciado pode ser curado por completo. Por quê? A tristeza, a amargura e o tormento podem ir embora. E a vida ser cheia de alegria e paz. Por quê? Nós precisamos acreditar que Deus pode. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Deus pode, Deus pode, Deus pode. Oh, aleluia, Deus pode. Deus pode. Então, irmãos, profetize. Versículo 4. Então ele me disse, profetiza esses ossos. Ou seja, Deus tinha todo o poder. Mas não bastava, irmãos. Deus queria trabalhar agora em cooperação com o homem. E ele disse então, profetiza esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Deus, Mauro, é detentor de todo o poder no céu e na terra. Deus é tão poderoso, irmãos, que diz aí o profeta Isaías que as águas do oceano cabem na palma de sua mão. Os céus, que para nós é infinito. A ciência diz que o céu é infinito para o homem. Para Deus, irmãos, ele tem limite. E Deus enrola o céu como um pergaminho. A estrela, qual é o número de estrela? Incontável, também dizem que é um número infinito. Pois é, a estrela, ele sabe cada uma pelo nome e mais. Ele chama e ela lhe obedece. Irmãos, Deus é tão poderoso, mas a partir do momento que ele cria o homem, lá no Éden, e ele faz o homem sozinho, a Trindade se reúne, cria o homem, sopra no homem o fôlego de vida. A partir daquele momento, o que ele vai fazer na terra, ele vai fazer em cooperação com você. Deus poderia trazer vida aos ossos, ao vale de ossos secos. Mas qual foi a ordem? Profetize. Deus pode, mas ele vai trabalhar em cooperação contigo. Vira para o teu irmão e fala assim, Deus vai trabalhar contigo. Ele vai interagir com você. Ele pode fazer tudo sozinho, ele é soberano, irmãos. A Bíblia fala que a porta que ele abre, ninguém pode fechar, ele é soberano. Ele tem todo o poder para abrir qualquer porta no lugar que ele quiser, mas ele é tão poderoso e tão soberano que a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Mas o que ele for fazer na terra, ele vai fazer em cooperação com você. Qual era mais fácil? Fazer um animal ter vida ou dar nome para os animais? Deus fez os animais terem vida, mas quando Adão vê a existência, Deus falou assim, coloque nome nos animais. Deus tinha um poder para fazer o mar se abrir, mas Deus deu ordem a Moisés. Diga ao povo que marche. Ordene, e diz a Bíblia que enquanto Moisés ordenava, o vento soprava em direção contrária. Moisés não via nada, mas o Senhor já estava abrindo o mar para o povo passar com o pé enxuto. Você às vezes não está vendo nada, mas o Senhor é contigo, então profetize. Ainda que você não veja. Quando o homem está cheio do Espírito Santo, irmãos, quando você estiver cheio do Espírito Santo e a palavra do Senhor dominar o teu ser, ainda que você não veja nada, não tenha medo, profetize. Libera a palavra, ore, profetiza. Ore, libera a palavra, toma posse da bênção, seja um profeta, assuma a tua autoridade. Sabe qual é o problema da gente às vezes, irmãos? É que a gente ora, mas a gente fica assustado com o vale de ossos secos. A gente até ora, mas a gente se assusta, porque a condição dos ossos é sequíssimo. Irmãos, para a nação de Israel, era impossível eles voltarem a serem repatriados. Pergunta para alguém que está em estado final da sua vida, eles querem voltar à existência, mas para eles, irmãos, já não há mais esperança. Alguns sem Deus não têm esperança nenhuma. Quando se há esperança, a esperança não está neles, a esperança está no Senhor. E eles sabem disso. A esperança está em Deus. Agora o problema é quando nós tiramos Deus de jogada. Quando nós deixamos Deus de lado. Irmãos, sem Deus não há esperança. E sem Deus, a nossa vida perece. Deus está chamando então aqui o profeta a trabalhar junto com ele, liberar palavras e sem ficar assustados com a condição dos ossos. Outra, sem se assustar com o número de ossos secos. Porque havia muitíssimos ossos na terra. Muitos ossos. Muitos ficam apavorados com o tamanho da conta. Apavorado com a impossibilidade, com o afastamento do coração.
com a rebeldia dos filhos, com a frieza dos pais. E aí para eles aquilo também é o seu vale de osso seco. Mas Deus tem o poder de transformar o vale de osso seco num exército com vida para a glória dele. Deus tem poder. Só que Deus condicionou toda a mudança daquele cenário ao ato do profeta liberar uma palavra profética, dele profetizar. Versículo 7 diz a palavra: então eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram aos ossos. O Altíssimo ordenou para que Ezequiel profetizasse, ou seja, anunciasse vida sobre a morte, mostrando então o poder de Deus que é ilimitado. Eu quero fazer uma pergunta para você: qual é a área da tua vida que tem morte lá? Qual é a área da tua existência que, olha, pereceu, está como um vale de ossos secos? Eu quero dizer uma coisa para você: se você profetizar, o Espírito Santo pode trazer vida naquele lugar. Para muitos, irmãos, para muitos, Josiel, o vale de ossos secos é a sua própria vida. Sabe, não há vida dentro deles, apenas o desejo, mas somente o desejo, não tem vida. Eles estão mortos, sequíssimos. Para alguns, já não sentem a glória de Deus, é fria, sabe, a vida deles é fria. Eles não conseguem sentir alegria. O que foi feito aqui hoje não passou de algo mecânico, porque eles estão espiritualmente talvez muito mais do que mortos. A sua vida seja como um vale de ossos secos, mas está na hora de nós liberarmos uma palavra. Se você não tem, sabe, condições de liberar para lá, então libere para cá. Ossos secos tornem a vida em nome de Jesus. Você tem que olhar para dentro de você e reconhecer o seu estado. Libere uma palavra profética para a tua vida. Eu vou conseguir em nome de Jesus. A minha vida vai melhorar em nome de Jesus. O meu casamento será restaurado em nome de Jesus. A enfermidade vai embora em nome de Jesus. Eu vou voltar a glorificar o nome de Deus em nome de Jesus. Oh, aleluia! O nosso papel é profetizar. Deixa o milagre por conta de Deus, irmãos. É que às vezes a gente quer ver um negócio acontecendo. Nós ficamos preocupados com os resultados. Trazer vida dependia de Deus, mas profetizar era uma questão do profeta. E às vezes a gente quer ver o negócio acontecendo. O apóstolo Paulo, ele disse algo muito sábio na sua carta aos Coríntios: porque eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi o Senhor. A gente planta e quer ver crescimento. Não está crescendo, o negócio não está indo. Ai, irmãos, que terrível isso. A tua função não é essa, a tua função é plantar. Talvez Deus te chamou, nem foi para plantar, foi para regar uma semente que outro plantou. Não se preocupe com o resultado. E o seu irmão fala assim: não se preocupe com o resultado. Deixa isso por conta de Deus, irmãos. Deixa isso por conta dele. O negócio é estar de acordo com a vontade do Senhor. Porque às vezes nós estamos vivendo uma vida de pecado, uma vida de erro, uma vida de engano, e a gente quer viver, comer o melhor da terra. E a gente profetiza, irmãos, profetiza segundo a palavra de Deus. Viva de acordo com a palavra de Deus, e você vai ter autoridade para profetizar. Tem um versículo no livro do profeta Malaquias, que a gente faz menção deles todas as vezes que a gente lê a palavra de oferta. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e aí então fazei prova de mim, diz o Senhor. E tem crente fazendo prova de Deus, mas não estão condicionados com a palavra de Deus. Para você fazer prova e obter alguma resposta, você tem que ter fiel a Ele primeiro. Quando você é fiel ao Senhor, você tem autoridade para fazer prova do Senhor. E esse fazer prova de acordo com a vontade dEle, diz Jesus lá em João 15, 7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vocês, pode pedir o que você quiser e vos será feito. Mas se nós não estivermos de acordo com a palavra, você pode falar, mas serão apenas palavras balbuciadas. Deus, então, Ele manda o profeta profetizar. Outro ponto importante, versículo 8. No processo, irmão, de restauração, às vezes, nós liberamos palavras proféticas, mas nós não conseguimos entender os processos.
se o vale, a palavra de Deus, poderão viver esses ossos? O profeta, ele falou assim, Senhor, tu podes, tu sabes. E o profeta, então, Deus fala ao profeta, então profetiza a eles. E o versículo 8 diz, olhei, e os ossos, depois que ele profetizara, e cada osso se juntou ao seu osso, o versículo 8 diz, olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e carne, e depois de pele, mas não havia neles o espírito. O profeta obedeceu a ordem de profetizar. E não acontece dos corpos se colocarem em pé imediatamente. Começa ali um processo. Repita comigo, um processo. Às vezes nós estamos liberando palavras, e enquanto estamos liberando palavras, o Senhor está juntando cada osso ao seu osso. Sabe o que é mais importante, irmãos? É que quando o profeta libera a palavra, não foi o maior osso que atendeu a ordem do profeta. Não foi o maior osso do corpo humano. Qual é o maior osso do corpo humano? O fêmur. Mas a ordem do profeta foi ouvida pelo menor osso do corpo humano. O estribo. É o menor. Aparentemente insignificante. Mas ele foi responsável por ouvir a voz do Senhor. Ah, irmão, isso é extraordinário. Talvez você está aqui e fale assim, eu sou tão pequeno. Pois é, você talvez seja como um estribo, mas se você ouvir a ordem do Senhor, todo o corpo vai voltar a ter vida em nome de Jesus. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? O avivamento vai começar pelos menores da casa. Talvez você não tenha entendido isso, porque o avivamento aconteceu no Vale de Ossos Secos, não foi pelo fêmur. Ele começou por causa do estribo, o menor osso. Talvez você seja o menor, se sinta o menor. Não tem problema você se sentir o menor, desde que você ouça a palavra do Senhor. Se você ouvir a palavra do Senhor, sabe o que vai acontecer? Os ossos se juntarão aos seus próprios ossos. O Senhor não faz um corpo sem forma. O Senhor Ele não vai juntar os ossos dos braços aos ossos da perna. O Senhor não vai juntar os ossos da tua costela aos ossos das tuas mãos. A obra do Senhor ela é perfeita, então é cada osso se juntando ao seu próprio osso. Segundo, depois do osso vem o quê? Os tendões. Depois do tendão vem a carne, depois da carne a pele, onde há sensibilidade. O Senhor está fazendo uma grande obra, ainda que nós estamos vendo apenas, não estamos vendo um resultado completo. Porque depois que o profeta profetizou, sabe o que havia na terra? Havia um montão de corpos. Eles não tinham vida ainda. Repete comigo assim, Deus é Deus de novos começos. Olha o que vai dizer o versículo 9. A seguir disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diga assim, diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Ezequiel 37, 9. Deus novamente então aparece ao profeta, e agora a ordem já havia corpos. Mas irmãos, a pior coisa que pode existir é o corpo sem o Espírito. É o corpo sem vida. Porque ossos secos não fedem. Ossos secos você pode colocar a mão, é apenas ossos. Mas um corpo morto, sem vida, ele apodrece. Ele dá mau cheiro. Por que muitos, quando se desviam, eles entram num estágio de declínio, decadência espiritual total? É porque quando se perde o Espírito, irmãos, que é o que dá vida, eles apodrecem. Eles entram em estado de putrefação. Muitos apodrecem espiritualmente, eles não têm mais vida com Deus. E o mau cheiro, o odor deles, ele começa a atrair as moscas, os demônios. É por isso que o estado de alguém que um dia foi casa de Deus e se afasta, o estado dele é pior do que o do início. A Bíblia fala que é como um demônio que sai de uma pessoa e ele vagueia pelo mundo, e quando volta vê a casa limpa e adornada, mas não ocupada. Então ele não entra, ele vai lá e pega mais 7 espíritos que voltam e assumem aquele corpo, e o estado dele é pior do que outrora. Nós não podemos, irmão, deixar a nossa casa espiritual vazia.
Nós não podemos aceitar que apenas tenhamos ossos no osso, tenhamos tendões, carne e pele. Nós precisamos do Espírito Santo. Eu sei que essa é uma palavra profética, uma palavra escatológica para a nação de Israel. Mas nós podemos tomar posse dela, porque o que Deus fez lá no passado, na visão do profeta, Deus também está fazendo em nossos dias hoje. Nós precisamos ser mais proféticos, menos naturais. A gente quer ver Deus se movendo, mas hoje nós nos movemos pelo conhecimento apenas. Como falei a semana passada, somos gigantes no conhecimento, pigmeus na intimidade. Raquítico. Não acreditamos no poder de Deus. Nós acreditamos até que Deus pode fazer. Acreditamos que Deus pode fazer. Mas não somos capazes de servir de instrumento de Deus para o milagre. Deus ali queria usar o profeta, a mais do que apenas acreditar que Deus podia fazer. Queria trabalhar em cooperação com o profeta. Queria interagir com o profeta naquele negócio. O milagre, ele não pode ser incompleto. O milagre de Deus, ele é completo. Deus não faz nada pela metade. Repete comigo assim: Deus não faz nada pela metade. O que Ele começa, Ele conclui. Pastor, na minha vida não está nada, é que não terminou o processo, irmãos. Sabe qual é o problema também? Às vezes a gente quer sair das mãos do Senhor e agir por nossa própria vontade. Existe um tempo determinado por Deus para cada propósito debaixo do céu. Existe um tempo. E esse tempo é o tempo que Deus está trabalhando em nós. Quando o oleiro está trabalhando sobre o vaso, sobre o barro, dando forma ao barro, sabe, o processo não acaba quando ele sai da roda do oleiro. Irmãos, quando ele sai ali daquele momento, daquela roda, ele é levado ao forno, o processo ainda não acabou. Só que tem pessoas que se apressam no processo, não secou o suficiente, não passou pelo estágio do calor do Espírito o suficiente, e aí resultado, no processo ele quebra, fica frágil. Não podemos ser secos pelo vento apenas, nós vamos permitir que o Espírito Santo nos complete. A obra do Senhor, ela precisa ser completa na nossa vida, completa. Então o versículo 9 diz: profetiza ao Espírito, filho do homem, e assim diz o Senhor: venha sobre os quatro ventos. Deus, ele estava dando uma ordem para o profeta profetizar. Algo importante, irmão: todo homem que não conhece a Deus está morto no seu pecado. Ele está mergulhado no seu erro. Ele talvez faça parte do vale de ossos secos, porque ele faz parte do mundo. Eles vivem presos a paixões, a pecados e a fracassos. É a condição natural deles. Mas quando eles abrem os ouvidos, a palavra do Senhor, sabe o que acontece com eles? Assim como no vale de ossos secos, quando eles abrem os seus ouvidos à palavra do Senhor, eles recebem vida. Oh, aleluia! Porque essa era a minha condição antes de Jesus chegar. Essa era a nossa condição antes de Jesus vir. Com isso, o profundo e impressionante estado de entorpecimento por causa do lugar de ossos sequíssimos, ele dá lugar agora a uma nova dimensão. O Espírito então vem e nasce uma pessoa cheia de fé, nasce uma pessoa justificada, nasce uma pessoa que foi reconciliada com o Altíssimo. Irmão, isso aqui é extraordinário. Mas vale lembrar que toda obra de restauração começa com a disposição do servo de Deus de proclamar a palavra de Deus. Que te incomoda que você precisa liberar uma palavra de profecia, uma palavra profética? Como eu falei, precisamos ser mais proféticos. Estamos orando para isso, irmãos. Com o tempo nos tornamos crentes. Acreditamos na palavra de Deus, acreditamos no que Deus diz. Como disse um certo pregador, hoje nós temos muita pompa, nós temos ouro e prata, mas perdemos a capacidade de dizer: levanta e anda. Irmãos, temos muita pompa, temos requinte, temos bons empregos, temos bons salários,
não passamos privações, não sofremos fome, mas parece que o que está faltando na gente é liberar uma palavra profética para a nossa vida, liberar uma palavra profética para a nossa comunidade, liberar uma palavra profética para a nossa cidade, liberar uma palavra profética para a nossa nação, ainda que não estamos enxergando coisa alguma, mas precisamos acreditar que Deus está trabalhando no silêncio. Ainda que nós não os vimos, mas Deus, Ele não é um Deus de obra inacabada, Ele é Deus de obra completa. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar o teu quadro, Deus vai transformar a tua vida, Deus vai restaurar a tua família, Deus vai abençoar a tua empresa, Deus vai melhorar o teu salário e vai abençoar no teu salário. Deus vai fazer milagres extraordinários, mas Ele vai fazer quando você abrir os seus lábios e liberar uma palavra. Está na hora de nós liberarmos uma palavra para nós. Eu não quero ser frio nunca mais. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Quando Pedro, ele prega o primeiro sermão dele, em Atos 2, e quando ele termina o sermão, as pessoas perguntam: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer? Ele falou assim: olha, vocês precisam crer e serem batizados em nome de Jesus, e aí então vocês serão salvos. Irmãos, eles perguntam, e sabe qual foi a resposta que eles deram? A Bíblia diz que naquele dia se agregaram à igreja cerca de 3.000 almas. Não basta apenas ouvir a palavra, nós precisamos tomar posse dela, nos apropriar dela, e acreditar que o Senhor está conosco. Que culto extraordinário, que mensagem pelos louvores, mensagens proféticas. Está na hora de nos empoderarmos com a palavra de Deus e começarmos a agir ou fluir no ambiente profético, numa dimensão que não está no nosso controle. Porque qual é o grande problema? Nós gostamos de ter o controle nas mãos. Nós queremos, sabe, administrar muito bem o que está acontecendo. Nós queremos saber de antemão. De vez em quando eu vejo meu filho, ele vendo aquelas sinopses dos filmes, sabe, comentários sobre filmes. Poxa, por que você não vê o filme? Não, porque aí eu fico sabendo tudo e não preciso ver o filme. Poxa vida, veja o filme, cara, é melhor. E a gente faz assim às vezes. Quem que não viu aquele filme, o Clique? Onde o cara avança as fases ruins da vida dele. Ele avança. Ele arrumou um controle lá que ele podia avançar. Só que no meio das fases ruins tinha coisa boa que ele não viu. Ele avançou. De repente ele se vê velho. Ele se vê com a vida indo embora, acabando, e ele não curtiu a vida. Irmãos, é isso que está acontecendo. Nós nos tornamos naturais demais. Vivemos uma vida comum, irmãos, e poderíamos viver no sobrenatural. Deveria ser natural um coxo ser curado. Porque se não há ninguém lá no céu enfermo, deveria ser comum para nós vermos pessoas sendo curadas da enfermidade. Mas sabe o que acontece? Nós nos tornamos naturais. E aí é mais fácil de, sabe, transferir a responsabilidade. Não acontece milagre porque o pastor não ora o suficiente. Não, irmãos, o milagre acontecia com a igreja. E Deus nos deu o poder e a capacidade de ser seu representante na terra. E isso não depende de ter um título ministerial. Você é servo do Senhor Jesus. Tem servo do Senhor aqui nessa noite, em nome de Jesus? Sabe qual foi a palavra que ele disse? E eu darei a vocês poder para pisar serpentes e escorpiões. Vocês vão orar pelo enfermo e eles ficarão curados. Oh, irmãos, é o poder que Deus deu à igreja, Deus deu a você. Só que nós somos tão naturais que a gente até ora, mas libera a pessoa com enfermidade e nem acredita que Deus pode liberar um milagre para ela. Nós nos tornamos naturais. Quantos já não falam mais em outras línguas? Nos tornamos naturais. A gente até acredita no poder do Espírito Santo, mas a gente quer ter o controle. Como eu não conheço a língua, para que falar? Então eu me contenho. Eu não compreendo isso. Eu não tenho domínio, não tenho controle sobre isso. Irmão, tudo que o diabo quer é que você viva na dimensão do natural. Porque é exatamente aí que ele age.
Ele tem poder de atrapalhar a nossa vida quando nós recusamos, sabe, o poder sobrenatural. Sabe o que acontece, irmãos? A gente esquece do que diz a palavra do Senhor, que diz que toda sorte de bênçãos espirituais estão, sabe, guardadas nas regiões celestiais. Só que para ir para regiões celestiais, nós precisamos sair do natural e tomar posse. Só que acontece, nós agimos do natural. Como eu vou possuir algo que está na região, que está numa outra dimensão? Então eu preciso orar mais, eu preciso jejuar, eu preciso mais para a palavra. Não apenas ler a palavra, eu preciso me submeter ao que a palavra me ensina. O profeta, irmãos, era homem de Deus, concordam comigo? Ele era um homem de Deus, era um servo do Senhor. Ele foi levado pelo Espírito a um vale. E diz a Bíblia que antes de Deus falar alguma coisa, ele andou no vale. Ele andou em volta do vale. E Deus traz ele para o centro do vale, para o meio do vale. E ele faz a pergunta: poderão esses ossos viver? Irmãos, ele estava no meio. Sabe o que está dizendo isso? Ele estava cercado de morte. Talvez seja exatamente a nossa condição hoje. Estamos no meio do problema, cercados, sabe, de adversidade, só vendo impossibilidade. Sabe o que significava para aquele homem, irmãos? Está num vale de ossos, cheio de ossos mortos, ossos de pessoas mortas. Aquilo era terrível. O osso para o judeu é algo impuro. Ele estaria impossibilitado de fazer trabalhos espirituais, de servir ao Senhor, por causa da impureza dos ossos mortos. Mas diz a palavra de Deus que ele, no meio dos ossos, ordena: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O que nós vamos fazer agora? Você vai trazer à tua memória áreas da tua vida que estão mortas. Você sabe qual é a área da tua vida que precisa ter vida? Você sabe qual é a área da tua vida que está amortecida? Você conhece. Talvez seja o teu casamento que esteja ruim. E você está desesperado: Senhor, nada acontece. João Miguel, por favor. Talvez seja a tua vida financeira, que esteja uma desgraça. E você não consegue entender: Senhor, eu oro tanto, mas a minha vida não flui. Talvez você esteja exatamente no meio do vale, só vendo impossibilidades. Talvez você esteja na área da tua saúde, seja o teu vale de ossos secos, cheio de impossibilidades, aprisionado à enfermidade, não conseguindo ver possibilidade de cura. E talvez o teu diagnóstico seja terrível. E aí você está no meio, não consegue ver solução, e Deus está mandando você: profetiza aos ossos secos. Profetiza a sua enfermidade. Enfermidade tu vai sair em nome de Jesus. Talvez a sua vida seja um vício, e você se vê agarrado ao vício, e você não consegue ver solução para ele. Deus hoje vai te trazer para o meio do seu problema, no meio do seu problema, e Ele vai mandar você profetizar. E você vai liberar uma palavra profética no meio do vale de ossos, do seu vale de ossos. Para o profeta Ezequiel, o vale de ossos secos dele representava a sua nação. A nação que havia sido lançada para longe da terra. Uma nação que havia sido dispersa. Uma nação que era menina dos olhos de Deus, mas que havia perdido a intimidade com o seu Deus. Como consequência, essa nação estava sofrendo. Essa nação estava no cativeiro. Mas o profeta liberou uma palavra. E eu quero dizer que quando ele liberou, ele não conseguiu ver o resultado dessa palavra profética naquele momento. Porque o período de cativeiro durou 70 anos. A nação estava lá, jogada nas terras distantes. Mas um dia Deus desperta Ciro. E Ciro então libera a primeira leva de judeus que voltam e começam a repatriar sua terra. Mas a profecia ainda não havia sido concretizada. A Bíblia fala que Zorobabel traz o povo, a primeira leva, e eles tomam posse da terra. Mas não era o suficiente, então Deus toca de novo. E agora vem Neemias, se traz a segunda leva de judeus. E eles começam então a repovoar a sua terra. E a Bíblia fala que a terra então estava com as suas muralhas destruídas. E Neemias então reedifica as muralhas, mas o templo do Senhor estava vazio. Então Deus traz Esdras. E agora Esdras vem e reconstrói a casa de Deus.
E o coração de Esdras, então, é aplicado a buscar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é trazida para casa. E a glória do Senhor volta a encher aquele lugar. O profeta Ageu foi enviado. Olha, porque vocês estão tristes, porque vocês estão abatidos. Suba ao monte, traz madeira, constrói uma casa. Ela vai ser simples sim, mas eu quero dizer para vocês que a glória da última casa será maior que a primeira. Oh, glória! Oh, irmãos! Sabe o que acontece? Vai acontecer na tua vida? Talvez você lembre do passado e como você era bom, como você era usado por Deus, como você servia ao Senhor. Mas eu quero dizer que há uma glória maior sendo derramada na sua vida hoje. Oh, aleluia! Mas a obra do Senhor ainda não estava pronta. A glória veio, a presença veio. Mas diz Jesus que o povo se orgulhava porque um templo havia sido erguido. Estava lá pedra, tijolo. E o povo se orgulhava daquela pedra, daquele tijolo. Jesus então traz uma palavra para eles que eles não gostaram. Dessa casa não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70, um novo rei, Tito, um imperador, cruel, sanguinário, ele manda os judeus embora da sua própria terra. Ele mata centenas e milhares de judeus. Não existe uma contabilidade exata, mas foram muitos judeus mortos. O povo é impedido de voltar à sua terra. E eles ficam exilados. 1948 anos. Exilados. Depois da Segunda Guerra Mundial, onde cerca de 6 mil judeus morrem. 6 milhões de judeus? 6 milhões, é verdade. Eles morrem. Perseguição, morte, tristeza, dor. Mas no ano de 1948, o povo então é chamado a se unir outra vez. E sabe o que acontece, irmãos? Os povos que estavam espalhados pelo mundo, eles agora voltam. Sabe, os ossos agora, eles estavam voltando sobre a terra, aleluia. Os ossos estavam se unindo a outros ossos. Em 1948, um brasileiro de nome Graça Aranha, ele assina um tratado reconhecendo a nação de Israel como um povo, como uma nação. O povo de Israel como uma nação, irmãos. Até hoje eles são perseguidos por isso. Mas eu quero dizer que há muitas bênçãos sendo derramadas na nação brasileira por causa desse homem que assinou esse tratado. Eu reconheço o povo de Israel e a sua nação. Ah, irmão, isso é extraordinário. Mas sabe o que falta? O que falta para eles, talvez falta para a gente hoje. Ossos se uniram, tendões cresceram sobre os ossos, carne sobre os tendões, pele sobre a carne. Mas falta para eles o Espírito. Talvez o que falta para nós também seja o Espírito. Porque quando o Espírito Santo vem, quando o Espírito Santo vem, a vida muda, irmãos. Quando o Espírito Santo vem, não tem como permanecer iguais. Quando o Espírito Santo vem, irmãos, não adianta sermos a menina dos olhos de Deus e vivermos no pecado. A nação hoje está sofrendo por causa dos seus pecados. Mas a Bíblia diz que o que eles estão sofrendo hoje ainda, irmãos, não passa de gotas, que eles vão sofrer ainda mais. Existem profecias que falam que o sangue dos homens chegarão à crina dos cavalos. Se achamos que o holocausto foi terrível, ainda há algo pior para eles. O anticristo será terrível e será implacável. Mas diz a Bíblia que o Espírito Santo virá, em nome de Jesus. Ele virá e vai trazer vida àquela nação. Não uma vida física, mas uma vida espiritual. E eles reconhecerão que Jesus é o Senhor. Porque é exatamente isso que o Espírito Santo faz na gente. Ele não nos torna mais um religioso, ele nos torna servo do Altíssimo. Ele nos torna mais um crente. Irmão, Deus não quer saber de crente, Deus quer saber de servo, de discípulo. Porque crente é alguém que acredita em alguma coisa. O diabo também acredita em Deus, irmão. E eu vou dizer, acredita mais do que muitos crentes. Está na hora de nós reconhecer que Ele é Senhor e soberano sobre nós. Ressuscita, Senhor, ressuscita. Ressuscita o vale de ossos secos. Porque o Senhor está fazendo um milagre hoje, nessa noite. Eu quero convidar você a liberar uma palavra profética sobre aquilo que tem morte na tua vida. Você vai liberar uma palavra profética e você vai declarar: Senhor, eu quero que traga vida. Senhor, traz vida sobre essa área que está em morte na minha casa, sobre essa área que está morrendo na minha vida. Você vai liberar a palavra e você vai declarar: ressuscita, Senhor, ressuscita.
O vale de ossos secos irá ressuscitar para a glória de Deus. Haverá vida na tua casa, haverá vida na tua família, haverá vida na tua empresa, haverá vida no teu casamento, haverá restauração na tua casa. Os teus filhos voltarão a sorrir ao teu lado. A vida voltará em você. A tua vida espiritual que estava morta voltará a viver para a glória de Deus. Então você irá profetizar. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero convidar você a aplaudir ao Senhor Jesus. E fica de pé enquanto você aplaude. Fica de pé em nome de Jesus. Deixa só ela aqui adorando a Deus. Você vai adorar a Deus aí, liberando palavras proféticas. Você vai declarar ao Senhor que os vales de ossos secos, Ele voltará a ter vida em nome de Jesus. Voltará a ter vida. Isso, voltará a ter vida, voltará.